para demonstrar que a parceira do protagonista masculino é a melhor das melhores. Você acabou de cruzar durante 2 minutos e meio e já atacou a parceira dele. Pensei que ela resistiria até morrer, mas não esperava que não só não se resistisse, mas também quisesse repetir com você e com seu mestre. 2 horas e meia depois, Liu Huyan estava completamente exausto e suando, olhando para você de forma encantadora. Tudo isso começou há um dia. Naquele momento, no grande salão da seita da espada de Li Yang, o mestre das seitas, Zhou Zhen, tinha uma expressão solene. Um grito de ira ressoou como um trovão. Poder real. Você, como discípulo de Li Yang, se atreve a roubar a espada Li Yang, o tesouro da seita? Venha aqui. Primeiro, leve-o para o penhasco da reflexão. Ele será decapitado e exibido em 3 dias. Ouça menos o que ele diz. Você estava cheio de raiva e queria argumentar, mas a poderosa pressão que emanava de Zhou Zhen parecia como uma força enorme que o oprimia a garganta. Você ficou tão surpreso que não conseguiu dizer uma palavra. Logo você foi levado para o penhasco do arrependimento. Justo quando você começava a duvidar de sua vida infeliz, uma jovem vestida com uma leve saia rosa correu em sua direção. Seu rosto estava cheio de profunda preocupação. Irmão Wang Yiquan, você está bem? Acho que você foi injustamente acusado. Então eu pegarei sua mão. Yair sabe que você sempre esteve apaixonado por mim. Embora eu já tenha sido prometida a Yifeng pelo meu mestre, estou disposta a te dar meu primeiro beijo. Também seria uma forma de resolver um lamento que você deixou antes de partir. Você se esforçou para reprimir o desejo de aceitar. Você se casou com Yifeng. Por que ter compaixão de mim, que estou prestes a morrer? Ver você tão indiferente. Liu Huyan se sentiu extremamente injusta. Wang Quan ainda guarda rancor de mim? Então, deixe-me ser um pouco mais proativa. Dito isso, ela se lançou diretamente em você. Ao ver essa cena, a chama em seu coração se acendeu instantaneamente. Ela realmente não está me confundindo com Liu Xiaohui? Originalmente, eu só queria esperar morrer em paz. Talvez eu até pudesse voltar a cruzar o mundo terra. Mas não seria ruim aproveitar um bom momento antes de morrer. Pensando nisso, você começou a atacar proativamente. Você sabe que não me resta muito tempo. Você nem pode cumprir esse pequeno desejo meu? E você ainda diz que sou muito importante para você. Parece que você só estava me enganando. 2 horas e meia depois, Liu Huyan saiu do túnel, completamente exausta. Foi detectado que o anfitrião enganou descaradamente para obter a protagonista. Já despertou o sistema do grande vilão do destino. O anfitrião conseguiu obter uma gota de sangue da protagonista Liu Huyan. Recompensa: um grande pacote de malvados para o anfitrião. Recompensa: olho da verdadeira visão. Poder localizar a posição em tempo real da protagonista. Ainda pode escanear oportunidades dentro de um certo alcance. Recompensa 2. Corpo do demônio dos 9 infernos. Um dos 10 melhores tipos de corpo do continente Tianshuan. Ao alcançar a perfeição, você pode se comunicar com o lugar dos 9 infernos para obter o Ki do demônio negro. Ao fazer isso, você se tornará um dos grandes demônios do mundo. À medida que a voz do sistema caía ao seu redor, levanta-se uma estranha névoa negra. Então, nuvens escuras se acumulam no céu. Todo o clã da espada de Lian está coberto por essas nuvens escuras. No centro da visão do céu e da terra, seu corpo está cercado por uma força obscura. Como se você fosse um deus demoníaco que provém do abismo dos 9 infernos. Justo quando sua constituição está prestes a despertar com sucesso, Zhou Zhen já chegou apressadamente. Sem dizer uma palavra, desembainha uma espada reluzente. Demônio maldito! Cometi um grande erro. Mas além disso, você se atreve a manchar o caminho demoníaco. Hoje você deve ser exterminado aqui. No entanto, neste momento, você se encontra em um momento crítico de despertar. Embora quisesse desviar, não pôde fazer nada. Justo quando você ia ser atingido pela luz da espada. Quando uma mulher demônio vestida de vermelho, envolta em uma aura demoníaca, apareceu de repente. Com um movimento de chicote, desviou a luz da espada. Visitante de primeira vista, Zhou Zhen sentiu um presságio ominoso em seu coração. Suyo. Oi, do secta da espada Lian, estou limpando nossas portas. Por que a seita dos demônios dos 9 abismos interfere? Com as palavras de Zhou Zhen ressoando, você despertou com sucesso seu corpo demoníaco. Seu cultivo aumentou diretamente desde o nível de discípulo espiritual. Na etapa posterior, eleva-se à etapa avançada dos intelectuais. Depois, pouco a pouco você abriu os olhos.
Então Zhouzen ficou no ar. A mão cálida de Gunin Shui cobriu minha testa. No momento seguinte, Su Youyo falou lentamente. Esta pessoa é minha. De aqui em diante. Ele é o filho demoníaco da nossa seita dos demônios dos 9 abismos. Ao ver a Su Youyo tão dominante, Zhouzen também não perdeu mais palavras. Levantou primeiro sua espada longa para atacar. Diretamente para Su Youyo. Ao mesmo tempo, Su Youyo brandiu seu chicote mágico e bloqueou completamente a energia da espada. Ao mesmo tempo, Su Youyo brandiu seu chicote mágico e bloqueou completamente a energia da espada. Os dois começaram a lutar intensamente em um instante. Os movimentos de espada de Zhouzen eram imbatíveis. Cada espada continha uma poderosa intenção de espada. Enquanto isso, o chicote de Su Youyo era ágil e estranho. Às vezes se estendia como uma lança e atacava diretamente. Às vezes se sente como uma corda suave. Podia-se ver que Su Youyo não apenas desativou os movimentos de espada de Zhouzen um por um. Mesmo ao bloquear os ataques, conseguiu ferir Zhouzen, deixando várias marcas de sangue em seu corpo. Quando Zhouzen percebeu que não podia ganhar, rapidamente retrocedeu. Aproveitando a oportunidade, Su Youyo te agarrou e se preparou para ir embora. Mas sobre a seita. De repente, apareceram mais 9 pessoas. Eram os 9 anciãos da seita da espada Li Yang. Zhouzen viu que os reforços haviam chegado. De imediato, recuperou a confiança. Su Youyo. Deixar ir o reinado. Você pode ir por conta própria. Se você não sabe o que é bom para você, fique na seita da espada. Na verdade, ele também queria salvar a vida de Su Youyo. Mas esta feiticeira é muito poderosa. Acabei de confrontá-la. Nem mesmo usando todas as suas forças conseguiu resistir. Assim, ele só pôde dar um passo para trás e deixar que ela mantivesse o poder real. Su Youyo entendia naturalmente a razão por trás disso. Ela está sozinha. Assim, a outra parte não podia detê-la 137. Mas se você levar um rei, escapar não seria tão fácil. No entanto, ela não estava nada nervosa. Pelo contrário, tirou de algum lugar uma espada longa de um vermelho intenso. E se trocarmos isso pelo seu tesouro da seita, a espada Liayan? Ao ver isso, exclamaste: que tipo? Acontece que foste tu quem me fez ser acusado injustamente. No entanto, você não guarda rancor por isso. Zhouzen já estava cansado de você há muito tempo. Tarde ou cedo se fará mal a si mesmo. Por outro lado, Zhouzen, ao ver a espada Liang, estava ainda mais furioso. Depois, após refletir um momento, disse: deixe a espada Liang. Posso deixar que vão embora. Ao ver que Zhouzen estava de acordo. Vendo que Zhouzen estava de acordo, Su Youyo rapidamente girou a espada Liang na direção contrária. E então voou com você para a distância. Rapidamente passou meio-dia. Também você, sob a orientação de Su Youyo, chegou à seita demoníaca dos 9 abismos. Nesse momento, os dois seios gordinhos de Su Youyo se cruzaram elegantemente. Ele se senta tranquilamente na primeira posição. Poder real. Você está disposto a me tornar seu mestre? Para te tornares o filho demoníaco da minha seita dos 9 abismos. Ao ouvir isso, você se ajoelhou sem hesitar. Discípulo rende homenagem ao mestre. Mais tarde, em uma conversa com Su Youyo, você ficou sabendo que a história da seita demoníaca dos 9 abismos é muito antiga. Seu fundador é o grande imperador dos 9 abismos. Também possui o corpo demoníaco dos 9 abismos. Su Youyo sentiu que você havia acordado. A estranha cena do corpo demoníaco. Foi então que intervi para te salvar. Naquela época, a seita do demônio dos 9 infernos é uma das seitas mais poderosas do continente de Tianshuan. Uma das seitas mais poderosas. Infelizmente, o grande imperador dos 9 infernos foi emboscado quando estava invadindo o reino dos imortais. A seita do demônio dos 9 infernos também foi sitiada, lutando para sobreviver até agora. Não resta apenas a técnica da seita, o demônio dos 9 infernos, com apenas 4 níveis. Até mesmo o artefato imortal, a pérola de controle dos espíritos Xuamin, desapareceu sem deixar rastro. Depois de dizer isso, Su Youyo: vou levá-lo à sala de reuniões. Ela se senta no alto do trono. Seus belos olhos brilhavam com uma luz fria e majestosa. Este é o poder do rei. Este é meu novo discípulo. Agora, decidi nomeá-lo como o filho do demônio da nossa seita. Ao dizer isso, toda a sala explodiu em comoção. Quem é realmente esse poder real? Porque, ao se juntar à seita, é nomeado imediatamente como filho do demônio. Neste momento, o grande ancião Suminchi foi o primeiro a se levantar. Líder, apenas porque isso é o mesmo que o imperador de Juyou.
A afiliação ao poder real é recente e sua experiência é limitada. Como pode assumir tal grande responsabilidade? Os outros também concordaram. As vozes de oposição surgiam de todos os lados. Ao ver isso, Su Youyo ficou séria. Este líder tem suas próprias decisões. Presente real de excelência. É o corpo do demônio do inframundo. Com o tempo, certamente poderá guiar nossa seita rumo à prosperidade. Ela não expôs seu corpo demoníaco dos 9 abismos. Só porque isso é a mesma coisa que o grande imperador do nono escuro. Sua constituição realmente é extraordinária. O corpo do demônio e do submundo, embora ligeiramente inferior ao corpo do demônio do nono escuro. Mas isso é relativo. No ermo do leste, esta constituição também está entre as melhores. Ao pronunciar essas palavras, o lugar ficou em completo silêncio. As caras de todos mostraram assombro. Corpo demoníaco de Youmen. Essa é uma constituição excepcional que raramente se vê em 1000 anos. Cultivar as habilidades da nossa seita garantirá resultados muito mais eficazes. Com o tempo, talvez Wang Quan realmente possa fazer a seita demoníaca brilhar novamente. Justo no momento em que todos estavam discutindo, a discípula de Su Youyo, Youmen Hao, levantou-se de repente. Reino, mestre espiritual tardio. O discípulo não aceita. E se esse poder real for um corpo demoníaco do submundo? O talento do discípulo também não é mau. Quero competir com ele. Se ele ganhar, o discípulo estará convencido. Se ele perder, este posto de filho demoníaco. Por favor, mestre, considere isto cuidadosamente. O coração de Youmen Hao estava cheio de ressentimento e descontentamento. Desde pequena, se tornou discípula de Su Youyo. Antes, havia sido cultivada como a herdeira. Mas agora, foi superada por alguém que apareceu de repente. Jin, detectando a protagonista Youmen Hao. Limite, mestre espiritual de última etapa. Constituição, corpo encantador celestial. Naturalmente encantadora e sedutora 235. Pode confundir a mente das pessoas. Tem uma forte atração pelo sexo oposto. Além disso, praticar técnicas que confundem produz resultados rápidos. Adequado para cultivo dual. Introdução, adoração aos poderosos. Se não houver influência do anfitrião, ela se tornará a feiticeira da seita demoníaca dos 9 infernos. E no futuro, fará parte do harém do Filho do Destino, Yefeng. Sugestão do sistema. Podem ser gastos 10.000 pontos de vilão para trocar por uma pílula espiritual de ruptura. Nesse momento, com um corpo demoníaco, poderão esmagar facilmente Youmen Shao. Troca. Ao cair a última palavra, há uma pílula em sua mão. Então, você olhou para Youmen Shao com uma expressão zombeteira. Já que a irmã mais velha tem a intenção de competir, então, devo acompanhá-la. Em seguida, os dois subiram a plataforma de treinamento sob a multidão. Youmen Shao já havia adotado uma postura pronta para a batalha. Mas de repente você pegou uma pílula e a colocou na boca. A multidão ficou atonita ao ver isso. Você tem medo de não conseguir vencer um oponente temporário? Justo no momento em que consome a pílula espiritual de ruptura, a energia espiritual dentro de você aumentou instantaneamente. Seu reino também alcançou a etapa inicial de mestre espiritual. E à medida que tua essência transcende, se revela teu coração. A multidão também percebeu seu nível naquele momento. Ao ver isso, o coração de Youmen Hao ardia de raiva. Um simples aprendiz de espírito se atreve a desafiar a si mesmo. Depois tomou a iniciativa de te bater com a palma. Você se virou e desviou facilmente. Nos seguintes vários turnos, você está confiando apenas em suas habilidades de esquivar para evadir os ataques dele. Mas Youmen Hao franziu a testa com seus belos olhos. Você só sabe desviar? Ao dizer isso, imediatamente lançou um movimento mortal. Punho devora corações. Justo quando esta palma está prestes a te tocar, diretamente você concentrou uma energia etérea que atingiu o peito de Yumei. Sob o ataque da energia fantasmagórica, ela voou para trás. Ao mesmo tempo, em sua pele pálida, apareceu uma marca preta. Justo quando esta palmada estava prestes a te tocar, todos começaram a murmurar nesse instante. Yumei é uma existência invencível entre a juventude da nossa seita. Wang Quan conseguiu derrotar Youmen Grau com apenas uma palma. Parece que no futuro realmente há uma oportunidade para liderar. No extra secta, la novena secta de demônios, avança-se a la glória. Nesse momento, Su Youyo anunciou novamente em voz alta. De aqui em diante, Wang Quan será o filho demoníaco de nossa seita. Segundo o ancião, você se encarregará de preparar os assuntos da grande cerimônia do filho demoníaco. Depois que as palavras caíram,
Então, Su Youyou leva você e Yu Mengrao de volta ao salão do líder. Nesse momento, Yu Menhao estava de pé na parte de trás, perdida e desolada. Seus olhos estavam cheios de descontentamento e frustração. Olhando para Yu Menshao, que estava abatido, Su Youyou disse suavemente: Menshao, você não deveria se preocupar em perder para a monarquia. Na verdade, ele tem a mesma constituição que o mestre, o grande imperador Juyou, o corpo demoníaco de Juyou. Esta é a razão pela qual eu o nomeei como o filho do demônio. Mas essa constituição é extraordinária demais. Por isso é escondido os membros da seita. Temi que um espião dentro da seita filtrasse a informação. Ao ouvir isso, Yomenhao mostrou uma expressão de espanto. Nesse momento, a tensão em seu coração já havia se dissipado. Enfrentando a mesma constituição que o mestre, não parece surpreendente ter sido derrotado com um único golpe. Então, Su Youyou olhou para você. Menhao tem sido leal a mim desde pequena. Ela é absolutamente leal e confiável. Ela também é sua irmã mais velha. 309. Vocês dois devem viver em harmonia a partir de agora. Ao ouvir isso, você sorriu e aceitou. E além disso, estendeu sua mão para Yomenhao como um gesto de amizade. Nesse momento, Su Youyou também notou Yomen, a marca negra queimada em seu peito. Então, ela reuniu seu poder espiritual e tentou removê-la. No entanto, por mais que ela tentasse se esforçar, essa marca negra permanecia imóvel. Isso deixou Su Youyou com os olhos cheios de surpresa. A marca deixada pelo mestre espiritual no início. Nem mesmo ela, como rainha espiritual, podia fazer nada a respeito. É essa a grande força do corpo demoníaco dos 9 abismos? Quan Yi, não posso fazer nada com sua energia demoníaca. Tente ver se consegue removê-la para Yomenhao. Então, você se aproximou de Yomenhao, estendeu a mão e colocou a palma sobre seu peito. Ela sentiu uma mão grande e áspera em seu peito. As bochechas de Yomen instantaneamente ficaram vermelhas. Ela mordeu seu lábio inferior com força. Seus olhos estavam cheios de timidez e raiva. E naquele momento, a ira sombria parecia ter sido submetida a uma poderosa influência. Começou a fluir loucamente para sua palma. A dor diminuiu gradualmente. Yomen sentiu um alívio no peito. Forçou-se a manter a vergonha à distância e disse um obrigado. Depois de resolver o problema de Yomenhao, você aproveitou sua identidade de filho do demônio. Foi ao armazém retirar uma grande quantidade de recursos de cultivo. Então você se dirigiu à montanha traseira da seita para treinar. Na montanha traseira da seita do demônio dos 9 abismos há um lugar coberto de névoa. Este lugar está coberto o ano todo por um ar interminável de energia maligna. Para aqueles que cultivam a técnica do demônio dos 9 abismos, este é, sem dúvida, um lugar ideal para treinar. Depois você tirou diretamente o distintivo para se registrar. Administrador, me deu uma sala de treinamento de primeira classe 348. Ao ouvir isso, Sushi mostrou desdém em seu rosto. Você realmente acha que merece o primeiro nível só pela sua presença? As salas de treinamento de primeiro nível estão reservadas para os discípulos centrais. Nem mesmo você poderá entrar, mesmo que tenha pedras espirituais. Ao ouvir isso, você não ficou irritado, mas disse isso sem expressar emoção. Ou você prefere que eu olhe atentamente o que diz meu distintivo? Sushi continuava sem dar importância. Não será acaso um novo discípulo central? Depois voltou a olhar o distintivo. O que acontece com a seita? Por que é dourado? Filho do demônio. Quando se estabeleceu um filho demônio no ensino? Sushi tem estado vigiando a sala de cultivo aqui. Esse dia você não esteve no lugar onde te proclamaram filho do demônio. Nesse momento, um discípulo de um lado parecia ter reconhecido Wang Quan. Ele se aproximou apressadamente. Sussurrou algumas palavras ao ouvido de Sushi. Ao ouvir isso, o rosto de Sushi mudou drasticamente. Em seguida, ele se ajoelhou no chão. Senhor filho do demônio. Foi um vilão que, cego como um cão, o ofendeu. Eu imploro, Sua Senhoria, que me perdoe desta vez. Só que esta é a última sala de treinamento de nível A. Foi reservada previamente pelo filho do grande ancião. Você olhou para Sushi, que estava de joelhos, com um rosto sombrio. Esta sala de treinamento tem regras de reserva antecipada. Sushi hesitou por um momento e respondeu. Isso não existe. Se não existe, então me dê ela. Se eu te conhecer novamente no futuro, reserve uma sala de treinamento com antecedência para outros. Triângulo preto apontando para a direita, então vá cuidar do banheiro. Ao ouvir isso, Sushi rapidamente se apressou para se registrar. Nesse momento, uma voz foi ouvida.
Seguindo a voz, viu-se alguém se aproximando à distância. Seu rosto emanava uma energia arrogante. Era, de fato, o filho do grande ancião, Sully. Então, Sully disse com uma expressão sombria: Como? Você quer roubar minha sala de treinamento? Ao ouvir isso, você sorriu com escárnio. Desde quando a propriedade da seita demoníaca se tornou sua sala de treinamento? Se o grande ancião não tivesse uma boa educação, eu, Wang Quan, posso te ensinar uma lição em seu lugar. Sully, claro, te conhece. Embora ele não estivesse presente naquele dia, ele também ouviu sobre sua vitória contra Yao Menhao. No entanto, em sua opinião, deve ter sido Su Youyo quem deu uma oportunidade a Yao Menhao. Por isso, ele se sente absolutamente seguro de poder te derrotar. Quando Sully pensou nisso, imediatamente sacou sua adaga e correu em sua direção. Mas justo quando a adaga está prestes a te atravessar, destelaste. A espada curta passou roçando sua roupa. Um golpe falhado fez com que Sully ficasse enfurecida. Voltou a brandir a espada curta e a apunhalou diretamente em direção à sua garganta. Ao ver isso, seu olhar se tornou afiado imediatamente. Com o punho direito cerrado, lançou um golpe direto. Só ouviu um grito lastimoso. Em um instante, Sully jazia no chão 411. Depois você se aproximou. Reuniu o espírito maligno em sua mão e deu um tapa em Sully. De repente, uma marca de palma negra apareceu no rosto de Sully. Ah, poder real! Você se atreve a me bater na cara? Meu pai não te deixará ir. Ao ouvir seus insultos, você não prestou atenção. Em vez disso, você se virou e entrou na sala de treinamento. Você apenas deixou Sully, sofrendo no lugar. Nesse momento, você estava sentado em meditação na sala de treinamento. A violenta energia maligna ferve e se agita dentro de você. Seu rosto estava ligeiramente distorcido pela dor. Mas à medida que o tempo passava, também começaste a controlar completamente esta energia escura que devastava. Até o 7º dia. Na sala secreta, de repente estourou uma força. O poder aterrador de Yin que destrói o céu e a terra. Parabéns ao hóspede por ter superado com sucesso a primeira parte do segredo da magia dos 9 infernos, introduzindo o Ki amaldiçoado em seu corpo. E então, você ganhou um impulso. Você engoliu de uma só vez várias pílulas de essência espiritual e uma pílula de ruptura de domínio, movendo o Ki amaldiçoado dentro de seu corpo em direção ao núcleo espiritual. Graças ao seu esforço incansável, 3 dias depois, no núcleo espiritual, condensou-se novamente em um núcleo amaldiçoado que emitia uma tênue luz fantasmal. Parabéns ao hóspede por ter superado com sucesso os 9 infernos. O segundo nível da técnica de maldição mágica concentra a essência como núcleo. Ao mesmo tempo, período. Você também passou de aprendiz de espírito para o primeiro nível do domínio espiritual. Neste momento, você sente a imensa pressão ao seu redor e em seu coração. Então, com um passo, voltou ao seu próprio jardim. Quando você estava prestes a comer, o grande ancião Su Menchi com uma expressão de o filho agraviado entrou na sala. Assim que entraram, viram você sentado à mesa, engolindo a comida sem se preocupar com nada. Você estará em reclusão por meio mês. Você apenas manteve a vida com energia espiritual. Agora você anseia muito pela comida mortal. Os hashis em sua mão não paravam de pegar comida. Como se você não notasse a chegada deles de forma alguma. Pai e filho estavam lá, com rostos sombrios. Depois de um momento, Sully finalmente não conseguiu se conter. Monarquia. Você não havia terminado de falar. Foi olhado com dureza por Su Menchi. A primeira vez que Sully voltou, Su Menchi tentou apagar a marca da mão negra em seu rosto. No entanto, esforçando-se ao máximo, mas não conseguiu eliminar nenhuma pitada. Então, levou seu filho para procurar Su Youyo. Como resultado, Su Youyo viu a marca da bofetada no rosto de Sully. Assim, disseram-lhe que essa marca só pode ser removida pelo poder real. Portanto, sem alternativas, Su Menchi só podia vir pedir ao poder real que a removesse. Antes de vir, ele advertiu seu filho repetidamente para não provocar mais o poder real. Na verdade, não queria que seu filho passasse a vida toda. Eles simplesmente olharam enquanto você comia por mais de 10 minutos. Depois de um momento, você finalmente terminou de comer. Então, lentamente levantou a cabeça e olhou para Sully. Se você quer que eu ajude, então se ajoelhe. Ao ouvir isso, Sully tinha uma expressão de incredulidade em seu rosto. O que você disse? Que eu me ajoelhe? Uma loucura.
O grande ancião Suminchi ficou muito desagradável e estava prestes a falar. Mas eles viram como um sorriso sarcástico aparecia no canto de sua boca. Se você não está disposto, então por favor vá embora, brinquedo. Ao vê-lo tão desafiador, Sully cerrou os dentes. Poder real. Não pense que pode agir assim só porque tem a proteção do mestre. Meu pai é o tio do líder. Mesmo ela deve dar algum respeito ao meu pai. Naquele momento, também não deteve. Ele também sente que o verdadeiro poder é muito ingrato. Quem diria que mesmo assim você não se deixaria influenciar? Levantou a mão para indicar à criada Moer que despedisse o convidado. Então, Moer se adiantou e se inclinou levemente. Por favor, despeda-o, grande ancião. Neste momento, Sujuxé tem uma raiva contida sem lugar para se desabafar, ao ver que uma pequena criada se atreve a expulsá-lo. Imediatamente, deu um tapa. O olhar de estava aterrorizado. Mas não conseguiu desviar do golpe do grande ancião de forma alguma. Justo quando Moer estava prestes a se ferir, sua figura apareceu de repente. Você agarrou firmemente o braço do grande ancião. Suminche usou todas as suas forças, mas ainda não conseguiu avançar nem um centímetro. Suminche usou todas as suas forças, mas ainda não conseguiu avançar nem um centímetro. Este pai e filho vieram me pedir ajuda, mas não têm atitude de suplicantes. Só resta um coração cheio de pânico. Você não disse nada. De repente lança um soco em Suminchi. Suminchi imediatamente ficou pálido, acompanhado de um grito desgarrador. Toda a pessoa se encolheu no chão. Sem dúvida, você. Em vez disso, você levantou a mão novamente. Um tapa na cara de Suminchi. Imediatamente, a cara de Suminchi também ficou marcada. Ao ver isso, pai e filho se olharam. Seus corações estavam cheios de medo. Não esperavam que o poder do rei fosse tão poderoso. Justo naquele momento, passos foram ouvidos na porta. A voz encantadora e fria de Suyoyo chegou lentamente. Por que tanto alvoroço? Ao ver a pessoa que chegava, Suliao estava prestes a abrir a boca para reclamar. Mas você o interrompeu falando primeiro. Mestre, este pai e seu filho vieram me pedir ajuda, mas não têm atitude de quem pede ajuda. Foi apenas uma pequena punição da minha parte. Ao ouvir isso, Suyoyo mostrou uma expressão de incredulidade em seu rosto. Não pensou que você pudesse dar um tapa em Suminchi na fase final do Linzon. Eu dei um tapa em Suminchi. Isso significa que seu poder de combate supera em muito de Suminchi. Suyoyo havia vindo porque ouviu que Suminchi trouxe Suli para procurar Wang. Estava preocupada que Wang pudesse ter um conflito com eles e se sentir ofendida. Por isso se apressou a vir. Não esperava ter se preocupado demais. Suyoyo olhou as marcas nos rostos dos dois. Eram marcas de tapas simétricas, uma à esquerda e outra à direita. Contendo uma risada, então disse: Ogier, você deve acalmá-los os dois. Eles, em última instância, representam a face da nossa seita demoníaca para o exterior. Claro que darei respeito ao mestre. No entanto, eles devem ter uma atitude de pedir ajuda. Ao terminar sua frase, Suminchi disse entre dentes: Mestre, o poder do rei é demais. Ele quer que nos ajoelhemos antes de nos ajudar. Ao ouvir isso, o belo rosto de Suyoyo instantaneamente se tornou sombrio. Vankon está exagerando em seus abusos. Ele também é o próximo líder espiritual. Por que você não se ajoelha? Além disso, Vankon é meu discípulo. Se não o respeitam, também me desrespeitam. Se não estão dispostos, então saiam. Sumenchi é seu tio. Ele se comporta de maneira arrogante por causa dessa relação. Mas ela não pode puni-lo. Agora que vê pai e filho nessa situação penosa, isso lhe parece um pouco satisfatório. Suminchi e Suli, ao ouvir as palavras de Suyoyo, seus rostos se tornaram extremamente desagradáveis. Eles se olharam, cheios de ressentimento, mas não se atreveram a desobedecer às ordens de Suyoyo. No final, Suminchi foi o primeiro a se ajoelhar. Filho do demônio, somos nós que não vemos além de nossos narizes. Por favor, tenha compaixão. Suliao viu que seu pai já estava de joelhos. Então ele também foi forçado a se ajoelhar. Peço ao Senhor dos Demônios que não leve em conta as faltas deste insignificante. Ao ver isso, um sorriso sarcástico apareceu no canto de sua boca. Você poderia ter sido mais sensível desde o início. Você deu um passo à frente e acenou com a mão. As marcas escuras nos rostos dos dois desapareceram sem deixar vestígios. Ao ver que o assunto foi resolvido, Sumenchi e seu pai também se sentiram envergonhados de ficar aqui. Então eles partiram cabisbaixos. Enquanto os dois se afastavam,
Você se virou para olhar a repentina aparição de Su Youyo. Mestre, sua visita repentina desta vez. Não será que está preocupada que seu aprendiz sofra? Su Youyo soltou um leve resfolegar. Quem se preocuparia porque você sofra? Este mestre só está aqui para te ver. Nesta seita demoníaca. Só queria te informar. Amanhã ocorrerá a cerimônia do príncipe demônio. Nesse momento, todas as grandes seitas demoníacas virão para se apresentar. Após a cerimônia, será o momento da abertura do lago espiritual fantasmal. Todas as seitas e clãs do domínio de Dongguan participarão disso. Durante esse tempo, vá à biblioteca de técnicas e escolha algumas artes marciais. Há muitas adequadas para você no andar de cima. Então não me envergonhe em Ningguan Tianyu. Dizendo isso, Su Youyo se virou e se afastou movendo sua cintura fina 600. Não me faça passar vergonha no lago Ningguan. E quando o jovem mestre parou o grande ancião antes, foi realmente impressionante. O líder se foi. Pare de me olhar. A figura de Moer também é bastante boa. E o jovem mestre parecia incrível quando parou o grande ancião. O grande ancião sob seu dedo. Esta noite, deixe-me agradecer adequadamente ao jovem mestre. Uma noite passou rapidamente. Você também chegou ao grande demônio junto com Moer, que tinha um rosto ruborizado. Ao chegar, você ouviu uma série de gritos. A seita da magia sanguinária chegou. A seita dos espíritos devora-almas chegou. A seita da harmonia yin-yang chegou. Com a chegada dos representantes de cada seita, em um momento, o lugar estava cheio de vozes e era incrivelmente animado. Os representantes das diversas seitas rapidamente apresentaram seus presentes de congratulação. Um sorriso bajulador apareceu em sua boca. Nesse momento, o representante da porta do demônio sanguinário deu um passo à frente de repente. Mestre Su, ao ouvir que o filho do demônio dos 9 infernos é um corpo demoníaco do submundo que aparece apenas uma vez a cada 1000 anos. Justo nosso filho, Xuevu é um corpo demoníaco sanguinário. Não deveríamos permitir que eles competissem um pouco? Uma vez ditas essas palavras, as outras seitas começaram a alvoroçar. Essas palavras fazem muito sentido. Um duelo entre corpos tão raros. Um duelo desse tipo é realmente raro. Sem dúvida, estamos bastante curiosos. Ao ouvir isso, Su Youyo mostrou descontentamento e queria rejeitar. Mas ela te viu se levantar diretamente. Já que você quer ver, então, este filho demoníaco te concederá. Em seguida, você deu a Su Youyo um olhar tranquilizador. Imediatamente, ela pulou para a plataforma alta. Ao dizer isso, a energia sombria ao seu redor borbulhava violentamente. Você já aprendeu através do sistema que Xuevuin é um cultivador da seita espiritual de estágio tardio. Apenas Xuevuin tomou a iniciativa de lançar o ataque. Ele empunhava a lâmina de sangue em sua mão, com uma pressão feroz que se dirigia diretamente a você. Ao ver isso, você não entra em pânico algum. Primeiro, você se inclina rapidamente para desviar do golpe relâmpago. Em seguida, sua figura se move rapidamente em direção a Xuevuin. Você desapareceu de repente. A energia sombria se transformou instantaneamente em uma poderosa onda, que se dirigiu diretamente ao rosto de Xuevuin. Ao ver essa cena, Xuevuin rapidamente levantou ambos os braços para se defender. Mas mesmo assim, foi empurrado para trás por essa imensa força. Em seguida, Xuevuin estabilizou sua postura. Uma luz sanguínea brotou de seu corpo. Na verdade, ativou o corpo de sangue amaldiçoado. Em um instante, seu poder aumentou drasticamente. Seu corpo irradiava uma atmosfera extremamente violenta. Este fragmento parece não fazer sentido no contexto. Não pode ser traduzido. Com apenas isso você pretende competir comigo? Oi será tu fim. Então, Sangue Sem Rastro começou a atacar. Cada movimento continha um poder infinito. No entanto, você não escolheu enfrentá-lo de frente. Em vez disso, usou sua agilidade para desviar e manobrar. Os ataques de Sangue Sem Rastro eram frenéticos, mas nunca conseguiu te alcançar. Com o passar do tempo, sua energia começou a se tornar caótica. Seu poder também começou a diminuir. Em pouco tempo, você encontrou a oportunidade certa. De repente, lançou um soco. Acertou firmemente no peito de Sangue Sem Rastro. Com um único golpe, Sangue Sem Rastro foi lançado para longe. Caiu pesadamente no chão. Justo quando tentou se levantar com esforço, ele percebeu que você já estava na sua frente. O punho envolto em uma aura espectral golpeou novamente. Momento. Na testa de Xuevuin apareceu uma marca de punho negra. Ao ver isso, os discípulos da seita demoníaca dos 9 abismos explodiram em risadas.
Pensavam que eram muito fortes, não é? Mas acabou que nosso discípulo demoníaco os deixou em uma situação tão ruim. Ao ouvir isso, a expressão de Xuevuin tornou-se uma mistura de vergonha e raiva. Mas ele não pode falar devido aos ferimentos graves. O líder da seita do sangue demoníaco também ficou irritado. Não sejam arrogantes. Meu discípulo apenas cometeu um descuido momentâneo. No entanto, diante de sua fúria, os discípulos da seita demoníaca dos 9 abismos riram ainda mais felizes. Grande mestre! Seu discípulo não aguenta nada. Não venham mais nos provocar na seita demoníaca dos 9 abismos. É simplesmente superestimar as próprias capacidades. O líder da seita do sangue demoníaco tremia de raiva. Mas, pela situação, ele não podia explodir sua raiva. Então ele se apressou para ajudar Xuevuin a se afastar rapidamente. Ao ver isso, Suyoyo levantou ligeiramente uma sobrancelha. Um leve sorriso apareceu no canto de sua boca. Ao mesmo tempo, Yomenhao ao seu lado tinha uma expressão de espanto. Como é possível? Naquela época, quando lutava contra si mesmo, Wang Quanmao era um mestre espiritual. Agora ele já superou o reino espiritual. Então, você desceu do palco. Olhou para Yomen com uma expressão zombeteira. Irmã mais velha, não fique brava. Esta noite venha ao meu quarto, eu vou te guiar em seu treinamento. No registro de Yomenhao diz que ela admira os poderosos. Deveria ser forte o suficiente, certo? Ao ouvir isso, o rosto de Yomenhao corou instantaneamente. Ela te lançou um olhar sedutor. Você é uma pessoa frívola. Não fale bobagens. Sim, você ri ainda mais feliz 711. Irmã mais velha, não fique brava. De verdade, quero compartilhar contigo minhas experiências de cultivo. Yomeira desviou o olhar. Quem quer te ouvir falar bobagens? Especialmente porque Yomenhao é uma pessoa do culto demoníaco. Em seguida, puxou suavemente a manga de Yomeira. Segunda irmã mais velha. Não seja tão desalmado. Eu prometo que não te assediarei. Realmente só se trata de discutir sobre o cultivo. Yomeira mordeu o lábio, hesitando por um momento. Está bem. Mas não é permitido ter outras intenções. De maneira nenhuma. Isto sim se cumpriu. Realmente você não esperava que as mulheres deste mundo fossem tão simples. Especialmente porque Yomenhao é uma pessoa da seita demoníaca. Em seguida, respondeu rapidamente. Irmã mais velha, não se preocupe. Como poderia ter mais intenções? À medida que o tempo passava, logo ficou de noite. Você, Mengral, veio sozinho para o seu pátio. Antes de vir aqui, ela havia perguntado ao mestre. Suyoyo disse que o corpo demoníaco dos 9 abismos do poder real estava utilizando o Yosha. Seu espírito e talento no cultivo do feitiço demoníaco das 9 profundidades são excepcionais. Ninguém pode igualá-lo. Sempre que esteja disposto a nos guiar com dedicação. Sem dúvida, farei grandes avanços. Essa é a razão pela qual ela tomou uma decisão firme. Se o irmão mais novo se atrevesse a flertar com ela, ela deve mostrar solenemente sua dignidade como irmã mais velha. Neste momento, você está confortavelmente deitado sobre a coxa de moer bebendo água. Yomenhao, ao ver tão preguiçoso, não consegue evitar falar. Irmão mais novo, como você pode ser tão preguiçoso? O abismo espiritual está prestes a se abrir. 749. Os prodígios de cada seita estão treinando intensamente. E você aqui buscando conforto. Ao ouvir isso, tocas a coxa de moer. Ela definitivamente deve mostrar a autoridade de uma irmã mais velha de maneira séria. Você não sabe. É precisamente devido à pressão excessiva do treinamento. Por isso preciso relaxar um pouco. Você não sabe quantos esforços invisto a cada dia no cultivo. Olhando para Yomengrau, que tinha um rosto cheio de desespero. Este breve descanso só é para que eu possa me envolver melhor. Você não é apenas um mestre espiritual de etapa final? Ao ouvir isso, Yomenrial soltou um respiro. Irmão mais novo, não procure essas desculpas. O caminho do treinamento já está cheio de dificuldades. Se todos fossem como você, como poderiam perseguir um nível mais alto? Você sorriu e disse. Mas, irmã mais velha, você tem treinado tanto. Não é que você também está na fase tardia de mestre espiritual? Eu levei menos de um mês para passar de discípulo espiritual a mestre espiritual. Ao ouvir isso, Yomenrial ficou aturdida. A pessoa está completamente imóvel em seu lugar. Naquele momento, Yomenrial sentiu que seu mundo desmoronava. O coração do caminho que ela havia mantido por anos se quebrou de repente. Seu corpo trêmulo estava prestes a cair. Olhando para Yomengrau, que tinha o rosto cheio de desespero.
Irmã mais velha, irmã da moeda. Você realmente não pensou que essas palavras teriam um impacto tão devastador em Yomenhao, que diretamente quebrou seu coração. Então você abraçou os ombros de sua irmã mais velha. Irmã mais velha, irmã, não se preocupe. Estou aqui com você. No futuro, você definitivamente poderá se tornar a melhor imperatriz do mundo. Vamos treinar. Deixe-me ajudá-la a treinar. Ao terminar de falar, você a levou para o quarto abraçando-a. Ao ver Vanko levando-a para o dormitório, Yomenhao ficou alarmada instantaneamente. Irmão mais novo, por que você está me levando para o quarto? Ao ouvir isso, você tem uma expressão de retidão. Quem disse que não se pode praticar na cama? Depois, Yomenhao se sentou frente ao Wang Quan. Irmã mais velha, moeda irmã. Até que nível você treinou a técnica dos fantasmas demoníacos? Yomenhao disse um pouco envergonhada. 799. A energia escura vai se condensando gradualmente em um núcleo, formando-se gradualmente um vórtice negro. A maioria dos outros mal consegue completar o primeiro nível. É que a energia do Yusha é realmente demasiado violenta. Se houver um pequeno erro ao praticar, os meridianos podem ser completamente destruídos. Então hoje ajudarei minha irmã mais velha a entrar no segundo nível de água. Ao dizer isso, você colocou ambas as mãos nas costas de Yungrão. Como seu poder espiritual, a energia do Yusha dentro de você começou a fluir desde suas palmas, fluindo lentamente dentro do corpo de Yomenhao. Yungrão sentiu uma poderosa força fluindo em seus meridianos. Ela apertou os dentes de prata. As gotas de suor caíam rapidamente de sua testa, à medida que o tempo passava lentamente, na posição do núcleo espiritual no abdômen inferior de Yomengrao, formando gradualmente um vórtice negro. A energia maligna vai se concentrando gradualmente em um núcleo. Sua aura se tornava cada vez mais poderosa. Ao ver isso, Yomenhao não pôde ocultar sua alegria. Irmão mais novo, a ponto de abrir caminho. Em breve, o delicado corpo de Yomenhao tremeu. Ele levantou a cabeça e soltou um leve suspiro. A energia sinistra ao seu redor se reuniu instantaneamente em seu corpo. No entanto, naquele momento, ocorreu uma mudança inesperada. A energia sombria era como uma besta selvagem, desencadeando-se através dos meridianos de Yomenhao, interagindo com a energia única contida em seu corpo celestial. A energia dentro dela explodiu repentinamente. Suas roupas se desintegraram em pedaços flutuantes naquele momento. Dentro de Yomenhao parecia desencadear-se uma violenta tempestade. Cada meridiano suportava uma pressão imensa. Seu corpo delicado tremia violentamente. Ele suspirou, e todo o seu ser caiu em seus braços. Ao ver essa cena, você ficou surpreso. Não pode se preocupar nem um pouco com a primavera que tem à sua frente. Imediatamente ativou sua energia espiritual para tentar suprimir esse conflito. Mas aquela energia espectral e a energia encantadora eram como dois touros obstinados. Nenhuma delas estava sujeita. Então, impaciente, você perguntou ao sistema o que deveria fazer. Seu corpo encantador colide com a energia espectral. Se você quiser resolver isso completamente, deve permitir que ela mude para uma técnica de encantamento ou de dualidade. Caso contrário, quanto maior for a cultivação, mais intensa será a reação do conflito de atributos ao romper limites. O anfitrião só pode extrair forçosamente primeiro a energia espectral dentro de Yumi Ryu. Você não hesita mais ao ouvir as palavras do sistema. Você ativou com todas as suas forças a técnica dos 9 infernos. Você forçou a absorção da energia espectral de Yumi Ryu. Depois de um momento, toda a energia espectral foi extraída. O corpo dela também foi recuperando a calma pouco a pouco. Então você tirou um grande monte de pílulas de alquimia, enviadas para a pequena boca de Yomengrao. Depois de um tempo, Yungrao despertou lentamente. Ela abriu lentamente os olhos. Em seu olhar ainda havia um pouco de confusão. Irmã mais velha, seu tipo de corpo é apto para o cultivo. Você despertou. Como você se sente? Yungrao tentou mobilizar sua energia espiritual. Ela percebeu que seus meridianos estavam muito mais limpos. Seu corpo já não sofria tanto. Irmão mais novo, você poderia me dar primeiro uma peça de roupa? Yungrao corou até parecer que ia derramar sangue. Ao ouvir isso, você rapidamente tirou do seu anel de armazenamento. Você tirou uma de suas túnicas. Ao mesmo tempo, você começou a falar lentamente. Irmã mais velha, sua constituição é adequada para o cultivo. Você sabe que é um corpo celestial encantador? Yungrao tinha uma expressão de total confusão. Então você começou a explicar. Em termos simples,
Irmã mais velha, seu tipo de corpo é adequado para a cultivação. Métodos de sedução e técnicas de cultivo duplo. Praticar o método de magia do inferno causará conflito de atributos. Quanto maior for o nível de cultivo, maior será o perigo. Yeomenhao sentiu um sobressalto em seu coração. Não é de se admirar que antes, ao cultivar, os meridianos sempre doíam levemente. Você não pode praticar o método de magia do inferno. Será que seu caminho de cultivo tem que parar aqui? Você observou a expressão triste de Yeomenhao. Então ela pegou um manual e o entregou. No começo, ela não prestou atenção. Depois de revisar algumas páginas ao acaso, seus belos olhos se abriram de repente. Seu rosto estava cheio de espanto. Isso resulta ser um método de cultivo dual de nível celestial, Luan Feng Reming Jue. Você deve saber que na seita demoníaca, apenas a arte demoníaca dos 9 abissais é uma técnica de nível celestial. Isso resulta ser um método do mesmo grau que o Jiu e o Mocha Jue. Então, Yeomenhao se aproximou proativamente. Os dois começaram a se mover para frente e para trás. Antes que eu percebesse, já era meia-noite. No rosto encantador de Yeomenhao brilhava um leve rubor. Em seu coração, ela lembrava a maravilhosa sensação do processo de cultivo anterior. E você mostrava uma excitação difícil de ocultar. Não é de se admirar que ela seja a única favorecida pelos céus. Praticar a técnica do canto do fênix poderia ser considerado algo natural. Então, você abraçou suavemente Yeomenhao. Seus olhos estavam cheios de ternura e cuidado. Yeomenhao também se recarrega suavemente em você. Esta técnica de Luan Feng é realmente excepcional. Foi mais de 10 vezes mais rápido do que quando eu cultivava por conta própria. Para chegar à estrada o mais rápido possível, você e eu devemos continuar cultivando muito no futuro. Para ela, tudo o que aconteceu hoje realmente se sentia como um sonho. Ao mesmo tempo, ao longe, a seita da espada Lian. Hoje é o dia de abertura da tumba de espadas da seita Lian 911. Sob o olhar atento dos anciãos, Feng entrou lentamente no cemitério de espadas. O espaço dentro do cemitério de espadas é amplo. Apenas entrou. Encontrarão-se numerosas espadas quebradas cravadas desordenadamente na terra árida. Nas paredes de pedra que cercam o lugar, havia antigos glifos da espada e um denso repertório de técnicas de espada. Antes de vir, Zhou Zhen havia informado Feng. Quanto mais se avança, mais profundas são as técnicas nas paredes. E o Ki da espada que as inunda pode danificar constantemente o corpo humano. Ele o avisou que deveria conhecer seus limites. Pensando nisso, Feng tinha um olhar decidido. Dado que vim, devo obter o mais forte. Dito isso, avançou resolutamente para o mais profundo. No entanto, quanto mais ele se aprofundava, mais afiado se tornava o Ki da espada. Finalmente, chegou diante da parede mais profunda. Solo viu que os glifos da espada na parede. O repertório emitia uma luz misteriosa e poderosa. Essa luz parecia ter vida, saltando continuamente. Essa luz parecia ter vida, saltando continuamente. Feng, suportando a dor, se tranquilizou, olhando fixamente para aqueles símbolos e as partituras da espada. À medida que o tempo avança lentamente, Feng também, graças à sua alta maestria na espada, e seu talento inato e perseverança 936, gradualmente compreendeu as sutilezas. Em sua mente parecia aparecer uma espada única praticando a arte da espada. Cada movimento continha um poder infinito. Não soube quanto tempo passou quando Feng de repente abriu os olhos. Ao mesmo tempo, toda a tumba da espada começou a tremer violentamente. Entre o brilho da luz, uma espada de nível celeste que emanava uma poderosa aura saía lentamente da parede de pedra. Os símbolos fluíam sobre a lâmina da espada. Então, a espada girou ao redor de Feng. Fang Fo estava olhando para ele. Parecia que Feng não tinha medo algum. Estendeu a mão e agarrou firmemente a empunhadura da espada. Uma poderosa força fluiu instantaneamente dentro de seu corpo. Feng também soube o nome desta espada. Espada da Lua. Prodigioso de nível 1. De fato, é um nível mais alto que a espada de Lian. Também há um texto sobre a espada do domingo. Também é uma técnica de nível celestial de alta qualidade. Ao mesmo tempo, fora da tumba das espadas, ao ver que Feng não havia saído por um longo tempo, os discípulos começaram a murmurar. O Santo Filho está lá há 2 horas. Por que ele ainda não saiu? Poderia ter encontrado algum acidente? As pessoas comuns podem resistir no máximo meia hora. De maneira nenhuma. O talento do filho é bem conhecido. Por outro lado, o líder do clã, Zhou Zhen,
Também olhava fixamente a saída da tumba das espadas. E Feng não estará tentando compreender o último texto da espada, estará? Isso é algo que nem mesmo o ancestral conseguiu compreender. Justo no momento em que todos esperavam ansiosos. De repente, uma grande luz brilhou na saída da casa da espada. A figura de Feng apareceu lentamente. Sua postura era ereta. Ele segurava a espada dos dias. Pérola. Uma vez. 8 vezes. A presença de toda a pessoa é muito mais poderosa do que antes de entrar na tumba das espadas. Vezes. Uma vez. Todos os discípulos, ao ver Feng sair, estavam cheios de surpresa e admiração. Zhou Zhen se apressou a se aproximar. Feng, você nos fez esperar muito. Ao ouvir isso, Feng rapidamente fez uma reverência. Mestre, o discípulo tem sorte de não levar o selo. Compreendi com sucesso o clássico da espada dos dias de nível celestial e o próprio dia. Ao pronunciar essas palavras, toda a sala caiu em um profundo silêncio. Zhou Zhen inicialmente mostrou uma expressão de total surpresa, e então rapidamente se transformou em emoção. Ele se aproximou emocionado e disse em voz alta: Feng, suas conquistas nesta tumba de espadas até superaram o antepassado Lian Zhen. Estou convencido de que a seita da Espada do Sol voltará a estar no topo, sob sua liderança. Então, Zhou Zhen anunciou novamente: vamos esperar até que o abismo Linguan termine. Ele passará o título de líder para Feng. A multidão se dispersou após parabenizá-lo. À medida que a multidão se dispersava, Feng perguntou: Casa da Espada de Xian'er, grupo da Tumba da Espada, o que você conseguiu? Ao ouvir isso, Mo Xian'er sorriu radiante. Eu comi, claro. Apenas entendi um tratado de espada de nível misterioso. E obtive uma espada de alta qualidade de grau Xuan, a espada de água sombria 1011. Comparado com o irmão Feng, estou muito longe. No entanto, em breve o abismo Linguan se abrirá. Pode ser que nesse momento estejamos junto à autoridade. Possamos nos reunir novamente. Mo Xian'er sonhava alegremente com isso. Mas ao ouvir isso, o rosto de Feng se tornou sombrio. Mo Xian'er, ao ouvir as palavras de Feng, sentiu uma pontada de injustiça em seu coração. Por que você continua mencionando isso? Na próxima vez que nos encontrarmos, definitivamente acabarei com o demônio e protegerei o caminho. Além disso, você é minha noiva. Por que você sempre está preocupada com ele? Antes disso 1023. Feng considerava Wang Quan como um irmão antes. Sobre a relação entre Mo Xian'er e Wang Quan, ele também não prestava atenção. Afinal, em sua opinião, com o talento de Wang Quan, não era possível que ele tivesse algum resultado com Mo Xian'er. Mas então Wang Quan foi resgatado pela seita demoníaca Jiu Yu. Não só se tornou um demônio, mas também tinha um talento extraordinário. Desde aquele momento, seu coração já não estava em paz. Ele não queria ouvir sua noiva falar o tempo todo sobre esse antigo irmão. Antes, ele se dedicava completamente ao caminho. Nunca demonstrou interesse por Mo Xian'er. Mas agora, de repente, sentiu uma certa sensação de crise. Porque sabia que Wang Quan sempre esteve apaixonado por Mo Xian'er. Mo Xian'er ouviu as palavras de Feng e sentiu uma onda de injustiça em seu coração. Yao Menhao também subiu para a etapa média do Lingon. Apenas abaixou a cabeça. Não havia vestígio. Não é fácil de tolerar. Lembrou-se da beleza do grande domínio da soberania. Um lampejo de emoção e confusão passou por seu coração. O hóspede conseguiu causar uma ruptura na relação entre Feng e Mo Xian'er. Valor de vilão mais 2.000 pontos. Saldo, 137.800 pontos. Você, que estava praticando, de repente se encheu de dúvidas. Feng e Mo Xian'er estão brigando. Não fiz nada e mesmo assim você me envia pontos de vilão. No entanto, você não pensou muito sobre isso. Em vez disso, continuou imerso na prática com Yao Menhao. Durante este mês, durante o dia, você praticava as habilidades que obteve da sala de escrituras. À noite, você realizava dupla cultivação com Yao Menhao. Agora você já conseguiu romper para a etapa tardia da seita espiritual. Yao Menhao também ascendeu ao nível médio de Lingon. Nesse momento, a voz de Suyou Yao chegou lentamente. Quaer Menhao, amanhã estamos nos preparando para partir para o abismo da ilusão. Ao ouvir isso, você franziu a testa com uma expressão de confusão. Mestre, não falta ainda 10 dias para começar? Por que ir tão cedo? Suyou Yao soltou um resmungo frio, com um olhar que transmitia frieza. Da última vez na cerimônia dos Filhos do Demônio, aquela seita de demônios sanguinários se atreveu a nos desafiar abertamente.
Naquele momento, comecei a ter minhas dúvidas. Presumi que poderiam se unir a outras seitas demoníacas, tentando nos fazer mal no abismo da ilusão. Por isso enviei espiões para investigar em segredo. Como esperado, descobri que eles estavam contatando em segredo. Então, desta vez, devemos partir em breve. Não podemos permitir que tenham a oportunidade de se aproveitar de nós. Ao ouvir isso, uma centelha brilhou em seus olhos. Mestre, tenho um plano. Poderíamos tomar a iniciativa, antes que a seita dos demônios sanguinários se dirija ao abismo da ilusão. Emboscá-los no caminho que devem tomar. Agora alcancei a etapa final da seita espiritual. Aquele líder da seita do sangue maléfico é apenas um rei espiritual de nível médio. Sueyo refletiu por um momento. Então sentiu que essa ação tinha muitas chances de sucesso. Então o líder da seita de magia sangrenta não é mais do que um rei espiritual na metade. É um dos dois reis espirituais da seita do demônio do sangue. O outro é seu ancião supremo. Desta vez, eles liderarão a expedição em direção ao Tianzi espiritual. No máximo, haverá apenas um rei espiritual em sua equipe. Se Wang Quan realmente tem um poder comparável ao do rei espírito, as chances de sucesso são enormemente altas. Bem, Sueyo tomou uma decisão imediata. No dia seguinte, eles se dividiram em dois grupos e partiram com um grande despliegue. Um time foi liderado pelo grande ancião e o quarto ancião, que levava os demais participantes, liderando os discípulos restantes que participarão no Tianyuan espiritual, como a equipe aparente, para confundir a visão do inimigo. A outra equipe era formada por Sueyo, Wang Quan e Yon Mendrel, e o segundo ancião, Duan Xiao. Nesta emboscada, não importa a quantidade, mas a precisão. Duan Xiao, como mestre de formações, preparará as formações com antecedência, para evitar que as pessoas da seita do sangue demoníaco escapem. Eles avançam montando a ave espiritual do templo, a águia da lua escura. Sueyo te designou para compartilhar uma com Duan Xiao. No entanto, Duan Xiao tem um rosto gelado. Os dois não se comunicaram absolutamente durante o caminho. Então você decide revisar a loja do sistema. Agora você tem 134.000 pontos de vilão, mas ainda não tem uma arma adequada em mãos. Sistema. Esta pérola é um item que foi utilizado pelo grande imperador das 9 profundidades. Réplica do artefato espiritual Pérola da Essência Divina. Artefato espiritual de nível celestial. Seu preço é de 100.000 pontos de vilão. Pode armazenar uma grande quantidade de energia malévola. Esta energia malévola explodirá em combate, liberando um poder ainda mais forte e aterrador. É uma cópia do artefato celestial que usou o grande imperador das 9 profundidades? Isso é tudo. Troca. Parabéns, anfitrião, por trocar com sucesso a pérola espectral. De repente, essa é a que eu quero. Uma aura espectral envolvia os arredores. Duan Xiao, que estava sentado à frente, de imediato sentiu uma ameaça extremamente poderosa. Assustado, tremeu e quase caiu das costas da águia. Não temas, ancião Duan. Isto é apenas um novo artefato espiritual que obtive. Dito isso, guardaste a pérola espectral. Depois de voar por um tempo, finalmente chegaram ao lugar onde inevitavelmente se encontrava o culto do sangue demoníaco. O Vale da Queda Ardente, um lugar de passagem necessário para os cultos. Duan Xiao rapidamente começou a estabelecer o arranjo. Só se viu que movia ambas as mãos. Uma série de símbolos misteriosos brilharam no chão. A luz espectral piscava, cobrir toda esta área. Os demais ficaram em silêncio, contendo a respiração e ocultando sua presença, esperando tranquilamente a chegada do culto do sangue demoníaco. Um grupo de pessoas permaneceu oculto todo um dia e uma noite. Finalmente, à distância chegou um alvoroço. A esquadra da seita dos demônios sanguinários apareceu gradualmente à vista. Preparem-se. Sueyo disse em voz baixa. Ao mesmo tempo, apertou com força a longa corrente em sua mão. Justo quando a gente da seita do sangue maldito finalmente pisou a área do feitiço, Duan Xiao gritou com fúria. Ativem o feitiço. Em um instante, a luz disparou para o céu, formando uma barreira indestrutível. Duan Xiao fez um gesto brusco para baixo com ambas as mãos. Essa barreira de luz se fechou rapidamente, prendendo firmemente as pessoas da seita do sangue maldito em seu interior. Não é bom. Há uma emboscada. O rosto do líder da seita do sangue maldito mudou drasticamente. De repente, ele sacou um grande machado. O filho demoníaco Xuevuin gritou com fúria. Quem se atreve a nos emboscar? Ouvi suas palavras. Xiaoni pulou diretamente. Xiao Xuevuin se encontrou novamente.
Ao vê-lo se aproximar, Xue Wen ficou imediatamente enfurecido. Da última vez, Wang Quan deixou uma marca de punho em sua cabeça 1171. Ele não conseguiu removê-la apesar de ter tentado muitas maneiras. Então agora ele só pode usar uma máscara o tempo todo. Xue Wen gritou com raiva. Wang Quan, treinei especialmente uma técnica para aumentar a velocidade. Desta vez, definitivamente vou te matar. Ao ouvir isso, você riu desdenhosamente. Para o sangue, levantou o dedo do meio. Xue Wen, furioso, ativou imediatamente seu corpo demoníaco sanguinário. Você correu em direção a ele sem hesitar. Você acha que só você praticou técnicas de movimento? Você ativou instantaneamente o passo da ilusão dos 9 abismos. Sua figura se tornou etérea e instável. Xue Wen não conseguia distinguir qual era o verdadeiro. Ele só pôde gritar com fúria. Ele se lançou furiosamente contra aquela multidão de ilusões. Após uma forte explosão, você estava ileso. Mas as árvores ao redor foram derrubadas por Xue Wen. Não vou brincar mais com você. Na verdade, você só queria se aproveitar dele para praticar suas habilidades marciais. Depois de brincar, naturalmente você atacará com todas as suas forças. A pérola do Nether em sua mão brilha intensamente. As mãos se transformam em garras. Em um instante, você fez um buraco no peito de Xue Wen. Xue Wen abriu os olhos de par em par. Ele caiu no chão com o rosto cheio de incredulidade. O demônio Xuexia estava lutando ferozmente com Suyo Yo. O líder do clã, ao ver essa cena, rugiu de raiva. Seus olhos pareciam querer lançar fogo. Definitivamente os farei em pedaços. Depois de se livrar de Xue Wen, você se lançou rapidamente contra o líder do demônio Xuexia. Seus punhos estavam envoltos em energia sombria. Caiu sobre o líder da seita de sangue maligno como se o Monte Tai estivesse caindo sobre ele. E o Mengral, depois de lidar com os outros discípulos, também se juntou à batalha. O líder da seita de sangue maligno, ao ver seus discípulos morrerem um após o outro, ficou cheio de tristeza e fúria. Vocês, um grupo de sem-vergonhas, se atrevem a armar uma emboscada. Estão realmente condenados a uma morte horrível. Logo foram atacados pela força combinada de vários. As gotas de suor caíam abundantemente de sua testa. As técnicas começaram a mostrar falhas. Finalmente, sob o esforço conjunto de todos, o líder da seita Sangue Maldito caiu ao chão com um estrondo, como uma chama que se acende. Os corpos dos membros da seita Sangue Maldito junto com a floresta foram consumidos pelas chamas. O segundo ancião monta uma águia de luz escura e retorna à seita para reunir os discípulos. Espera que voltemos do abismo espiritual para aniquilar a seita Sangue Maldito de uma vez. Às suas ordens. Duan Xiao respondeu educadamente. Então o homem se virou e desapareceu no céu. Então, os três subiram na águia de luz escura e voaram em direção ao abismo espiritual. No começo, você estava sentado no meio, obedientemente. Mas à medida que a águia de luz escura voava, o fluxo de ar se tornou instável. O corpo da águia começou a oscilar. Imediatamente, seus braços se envolveram apertadamente em torno da cintura de Suyo Yo. A pessoa inteira se aproximou completamente. Suyo Yo ficou surpresa com sua repentina ação, sentindo-se envergonhada e irritada. Maldito garoto! Solte-me rápido! Mas você já não se preocupa com isso. No caos, suas mãos tocaram outros lugares várias vezes. Irritada, Suyo Yo estava com o rosto completamente vermelho. Essa expressão não era nada atraente. Mas ao olhar para Wang Quan, não parecia que ele estivesse fingindo. Só podia apertar os dentes e dizer: Wang Quan, se você continuar assim, realmente te jogarei. Wang Quan então se acalmou um pouco. Mas enquanto Moon Eagle estiver um pouco acidentado, você abraçaria fortemente Suyo Yo sem soltá-la.